No silêncio das montanhas, onde a voz do vento parece guardar segredos esquecidos pelos homens, descobri um livro selado num cristal de sal. Não era feito de papel ou tinta comum, mas de páginas que brilhavam com um brilho mineral, como se cada palavra tivesse sido escrita com a luz da própria fonte. A partir daquele momento, entendi que o sal não é apenas um condimento nas mesas humanas, mas a marca eterna do divino na matéria. É a memória dos mares antigos, a lágrima petrificada dos deuses, um pacto silencioso entre o que morre e o que permanece. Os antigos sabiam disso. Sacerdotes, profetas, alquimistas e curandeiros usavam o sal como chave para abrir portais para realidades invisíveis. Eles entendiam que cada grão é um microcosmo que reflete a ordem do universo, um cristal vivo que nunca esquece, que preserva o sagrado quando tudo o mais se dissolve. Hoje apresento este conhecimento diante de vocês. Não é um livro de superstições, mas um caminho de fogo branco e água eterna. Cada capítulo que vocês lerão contém um ensinamento transmitido silenciosamente por milênios, guardado em desertos, mosteiros e cavernas. Mas eu os aviso, o sal não é neutro. Ele multiplica o que encontra em seu coração. Se você carregar luz, se tornará um farol. Se carregar sombra, será consumido por ela. Agora abra sua alma. Deixe o sal falar com você. Este é o livro branco do silêncio. E o que você descobrir aqui marcará seu destino para sempre. Capítulo 1. A Aliança Eterna. Lembro-me com absoluta clareza da noite em que compreendi que o sal não é simplesmente um mineral, mas um pacto que transcende o tempo. Eu era jovem, um incansável buscador de mistérios, e havia seguido meu mestre até o coração do deserto, onde o silêncio é tão profundo que se sente a própria terra rezando. Ele não me explicou nada durante a caminhada. Apenas me entregou um pequeno saco de pano cheio de sal e me instruiu a carregá-lo comigo como se fosse um tesouro. Caminhamos sob um céu sem lua, iluminado apenas pelo sopro luminoso das estrelas. Depois de horas de caminhada, chegamos a um círculo de pedras antigas, desgastadas pelo vento e pela areia, como se tivessem sido colocadas ali por mãos das quais não nos lembramos mais. O ar vibrava com um peso invisível, e percebi que estava em um lugar onde o humano e o divino frequentemente se cruzavam. Meu professor pegou um punhado de sal e espalhou-o sobre uma pedra lisa. No momento em que os cristais tocaram a pedra, começaram a refletir a luz das estrelas como pequenos espelhos vivos. Cada grão se tornou um prisma que multiplicou a claridade do céu, criando um mosaico de brilhos. Observe com atenção, sussurrou ele para mim. O sal não absorve a luz para ser corrompido por ela. Ele a recebe e a devolve multiplicada. Assim acontece com a alma. Quando pura, não retém a escuridão, mas a transforma em claridade. Esse foi o primeiro vislumbre de compreensão. O sal não era apenas um tempero para a mesa. Era a testemunha incorruptível de alianças eternas. Então, meu mestre me contou sobre a esposa de Ló, a mulher que, ao olhar para trás, se transformou em uma estátua de sal. Durante anos acreditei que seu destino era o castigo. Mas naquela noite entendi a revelação. Não era uma maldição, mas uma transfiguração. Ela se tornou a guardiã perpétua da memória, uma testemunha cristalizada daquilo que deve ser lembrado para sempre. Desde os tempos bíblicos, os sacerdotes hebreus adicionavam sal a cada oferenda, porque sabiam que somente assim a oferenda se tornaria eterna. O sal não é consumido pelo fogo, nem apodrece na terra. Ele permanece incorruptível, selando o humano com o divino. No livro de Levítico, está escrito que toda oferenda deve ser temperada com o sal da aliança de Deus. Este mandamento não era superstição, mas ciência espiritual. Os antigos entendiam que a geometria cristalina do sal replicava a perfeição do cosmos. Cada grão é um microcosmo, uma estrela congelada em forma mineral, uma ponte entre o visível e o invisível. Alquimistas medievais confirmaram essa verdade séculos depois.
enquanto o enxofre representava o volátil e o mercúrio, o fluido. O sal era o princípio fixador, aquilo que permanece quando todo o resto se transforma. É o corpo incorruptível, a semente que preserva a essência. Meu professor então me revelou o primeiro segredo prático, que guardo reverentemente desde aquela noite. Ele disse: todas as manhãs, ao acordar, coloque 3 grãos de sal marinho puro sob a língua. Não faça isso mecanicamente, mas com absoluta consciência. À medida que o sal se dissolve, repita silenciosamente: que a minha palavra seja o sal que preserva a verdade e purifica a mentira. Obedeci. O gosto intenso pareceu áspero no início, mas em instantes senti algo se acender dentro de mim. Não era apenas a química dos íons percorrendo meu corpo. Era como se cada célula, de repente, se lembrasse de ter sido formada em água salgada. Como se a memória do oceano primordial despertasse em minhas veias. Com o tempo entendi que esse simples ato tem raízes profundas na fisiologia humana. A língua está diretamente conectada ao cérebro límbico, o centro da intuição e da verdade interior. Quando o sal se dissolve ali, não apenas estimula as terminações nervosas, mas também ativa um processo de ressonância entre o corpo e a consciência. A química se torna alquimia. Tenho visto o que acontece com aqueles que praticam esse ritual com devoção. Eles desenvolvem uma sensibilidade incomum ao falso. Podem ouvir uma mentira e sentir uma repulsa imediata em seus corpos, como se o próprio sal estivesse falando dentro deles. Suas palavras começam a assumir um peso diferente. Tornam-se palavras que curam, que preservam, que despertam nos outros a memória do sagrado. Jesus expressou isso de forma simples e eterna. Vocês são o sal da terra. Ele não estava falando sobre temperar alimentos, mas sobre se tornar guardiões do que é incorruptível. Ser o sal da terra é ser uma testemunha viva da verdade, mesmo quando o mundo se dissolve na falsidade. Com o passar dos anos, também descobri que o sal não apenas preserva a verdade, mas também multiplica a intenção do coração. É por isso que seu uso exige pureza. Se sua alma estiver repleta de ressentimento, o sal cristalizará esse veneno e o perpetuará. Mas se seu coração estiver aberto à compaixão, ele amplificará sua luz e a preservará além do tempo. Aquela primeira noite no deserto marcou um ponto de virada na minha vida. Quando os cristais refletiram as estrelas na rocha, senti como se o céu inteiro estivesse falando comigo através do sal. Entendi que cada palavra que eu dissesse dali em diante deveria ser valorizada como um pacto. Desde então, cada vez que pego o sal em minhas mãos, lembro-me de que estou segurando um fragmento da eternidade. O pacto eterno não se limita a um ritual sob a língua. É uma atitude perante a vida. É a decisão de que cada palavra, cada ação, seja incorruptível, como cristais brancos que nunca enferrujam. O verdadeiro iniciado não se deixa arrastar pela corrupção das paixões vis, porque sabe que selou um pacto com o sal. Ser uma testemunha perpétua da verdade, mesmo quando todos a esquecem. Caro leitor que agora recebe estas palavras, guarde este primeiro segredo nas profundezas do seu ser. Não o leve de ânimo leve. O sal não esquece. Se o usar com devoção, sua voz se tornará uma espada de luz e sua presença, uma testemunha incorruptível em um mundo que se dissolve como areia entre seus dedos. Mas se o usar de forma frívola ou egoísta, ele cristalizará suas sombras até que você aprenda a lição. Lembre-se, o sal não mente, não perece, não morre. Assim deve ser você se deseja trilhar este caminho. Você agora estabeleceu uma aliança eterna, e essa aliança o acompanhará em cada palavra que você disser, em cada silêncio que guardar e em cada verdade que decidir defender. Vamos em frente, mas primeiro, se você acha que isso ressoa com você, você encontrará o primeiro link na descrição com mais material metafísico que você vai adorar. Capítulo 2. O fogo cristalizado. Foi numa noite de estudo, entre as paredes úmidas de um antigo mosteiro,
que descobri que o sal é mais do que cristal e memória. É fogo solidificado. Eu havia passado semanas imerso nos arquivos daquela ordem, cercado por manuscritos amarelados que cheiravam a poeira e segredo. Entre eles, encontrei um pergaminho atribuído a Alberto Magno, aquele sábio a quem os homens chamavam de Mestre dos Mistérios. Suas palavras brilhavam com a intensidade de uma revelação. O sal é o único fogo que não destrói, mas preserva. É uma chama contida no cristal, uma fogueira que purifica sem consumir o essencial. Lendo aquelas linhas, senti um arrepio percorrer meu sangue. A ideia de que cada grão de sal era um sol congelado, um fragmento de fogo escondido sob sua brancura, parecia impossível e, ao mesmo tempo, absolutamente verdadeira. Decidi ver com meus próprios olhos. O destino me ofereceu a oportunidade. Um ferimento na minha mão causado por um acidente de laboratório infeccionou com uma rapidez alarmante. A pele escureceu, a dor era insuportável e os remédios comuns só agravaram a putrefação. Em desespero, lembrei-me das palavras do manuscrito: o sal preserva o fogo. Preparei então uma solução com água destilada e sal marinho puro. Mergulhei minha mão naquele líquido e o que aconteceu foi mais do que físico. Foi uma revelação. A dor queimava como milhares de brasas acesas na minha pele, mas não era o fogo que destrói, e sim o que purifica. Cada cristal parecia se inflamar ao contato com a carne corrompida, consumindo a podridão e restaurando a vitalidade intacta ao que ainda estava saudável. Depois de um tempo, a ferida começou a cicatrizar com uma velocidade que nenhum médico acreditaria. Ao amanhecer, a infecção havia desaparecido e a cicatriz brilhava como se contivesse pequenas faíscas de luz. Compreendi então o que os egípcios já sabiam milhares de anos antes, quando usavam sal para mumificar seus mortos. Eles não buscavam apenas preservar corpos. Acreditavam que o sal ancorava a alma à memória de sua forma, impedindo-a de se dissolver no nada. O sal era um fogo que preservava a essência em meio à corrupção inevitável. Os monges do deserto também entendiam isso. Santo Antônio e os padres silenciosos praticavam jejuns prolongados com água e uma pitada de sal, pois sabiam que, embora o jejum despojasse o corpo do que era supérfluo, o sal mantinha viva a centelha vital. Em textos coptas, li sobre o fogo branco, uma mistura de sal do Mar Morto com água pura, consumida durante um retiro de 40 dias. Aqueles que o consumiram relataram visões, curas e uma força inexplicável. Não era superstição, era ciência espiritual em ação. Médicos persas do século X documentaram que feridas lavadas com água salgada cicatrizavam 3 vezes mais rápido do que aquelas tratadas com outros métodos. No entanto, havia algo que a ciência não conseguia explicar. As cicatrizes dessas curas conservavam uma sensibilidade especial, como se o sal tivesse deixado uma rede invisível sobre elas, uma lembrança de fogo que permanecia no corpo para sempre. Dessas tradições, herdei o segundo segredo prático, que agora coloco em suas mãos com a advertência de que o utilizem com reverência. Uma vez por semana, durante a lua minguante, dissolva uma colher de sopa de sal marinho não refinado em um copo de água pura. Coloque-o em concha entre as mãos e visualize os cristais se acendendo como pequenas brasas. Beba lentamente e, enquanto o líquido desce pela garganta, repita silenciosamente: que a corrupção seja consumida e minha essência permaneça intacta. Que o fogo cristalizado preserve meu templo em pureza e saúde. Não é apenas uma metáfora. Ao bebê-lo, seu sangue se lembra de que ele vem do mar primordial, aquele oceano de onde toda a vida nasceu. Seu corpo vibra com a memória salina que o compõe. Acompanhei discípulos nessa prática e vi como, em questão de semanas, seus corpos recuperaram energia, seus rostos adquiriram luminosidade e suas doenças crônicas começaram a enfraquecer. Mas também vi o oposto. Pessoas que, com o coração cheio de ódio ou inveja, tentaram usar o fogo cristalizado e apenas intensificaram suas próprias sombras.
Porque o sal, repito, é um espelho de aumento. Ele multiplica o que encontra dentro de você. Se a sua intenção for pura, o sal será um fogo protetor. Se a sua intenção for corrupta, será uma chama devoradora. Lembro-me de um homem que me procurou em busca de cura. Ele disse que sofria de dores que nenhum médico conseguia explicar. Ofereci-lhe o ritual do fogo cristalizado, mas primeiro perguntei-lhe o que mais desejava. Seus olhos brilhavam de ganância e ele respondeu: "Quero ser invulnerável, mais forte que os outros." Em seu coração não havia desejo de cura, mas sim uma fome de poder. Avisei-o para não beber a mistura, mas ele desobedeceu. Dias depois, sua doença piorou a níveis insuportáveis. Ele percebeu, tarde demais, que o sal havia cristalizado sua ambição e o consumido por dentro. O ensinamento é claro. O sal não distingue entre luz e sombra. Ele simplesmente fixa o que toca. Assim como preserva a carne da corrupção, também preserva os pensamentos e emoções que você carrega dentro de si. É por isso que os sábios disseram: purifique sua alma antes de tocar no sal sagrado, pois ele multiplicará o que encontrar dentro de você. Desde aquela experiência com a minha ferida, entendi que carrego fogo cristalizado em cada gota de sangue. Nossa própria fisiologia confirma isso. A composição salina do nosso sangue é quase idêntica à do oceano primordial. Somos mares ambulantes que se esqueceram de sua origem. Quando o sal entra em contato consciente com o nosso corpo, ele desperta essa memória adormecida e nos lembra que um oceano vivo corre em nossas veias. Hoje, quando coloco um cristal de sal na língua, sinto como se estivesse acendendo um sol em miniatura dentro de mim. Esse sol não destrói, mas ilumina. Não consome, mas preserva. É um fogo que protege a sacralidade que sou. Caro leitor, preste atenção a este aviso. Não brinque com fogo cristalizado. Não é um amuleto nem um experimento sem consequências. É um pacto, um compromisso, um espelho. Se você o manusear com humildade, o sal será um aliado que purificará suas células e fortalecerá seu espírito. Se você o manusear com orgulho, será uma chama que revelará sua própria escuridão. Que cada grão que tocar sua língua o lembre de que você é portador de um fogo eterno. Que esse fogo o ensine a distinguir o que deve ser consumido do que deve permanecer. Então, você entenderá que o sal não é pó inerte, mas fogo congelado, uma centelha de eternidade preservada em cristal. E quando você falar suas palavras, faça-o como alguém que oferece sal ao altar, com reverência, com pureza, com a consciência de que você está acendendo fogos que nunca poderão ser extintos. Capítulo 3. O casamento primordial. No dia em que compreendi a união sagrada entre a água e o sal, toda a minha vida assumiu um significado diferente. Foi durante uma tempestade no Mar do Norte, quando os céus se abriram com fúria e as ondas se ergueram como montanhas vivas. O navio em que eu viajava era pequeno e os marinheiros calejados por anos de navegação oceânica rezavam com lábios trêmulos enquanto eu permanecia no convés, desafiando o vento, encharcado por uma água que parecia querer me arrancar da terra. Foi então que uma revelação me atingiu como um raio. Cada gota que atingia meu rosto tinha a mesma composição do meu próprio sangue. O mar e eu éramos uma só coisa. Aquela água salgada que me açoitava violentamente era idêntica ao líquido que corria em minhas veias, às lágrimas que escorriam dos meus olhos, ao líquido amniótico em que fui formada durante 9 meses no ventre da minha mãe. De repente entendi. Não éramos seres terrestres que ocasionalmente visitavam o mar, éramos oceanos caminhando sobre a terra. Naquele instante, sob o rugido das ondas, eu soube que o sal e a água são os pares primordiais da criação. A vida nasceu dessa união, e tudo o que existe retorna a eles. O que os antigos sábios chamavam de oceano primordial. Não é uma metáfora, mas uma memória inscrita em cada célula do nosso corpo. Hipócrates, o pai da medicina, percebeu isso há séculos. Ele recomendava o banho de mar não apenas para curar o corpo, mas também para despertar a alma humana para sua memória oceânica.
Ele sabia que a água salgada não era um remédio temporário, mas sim um reencontro com nossas origens. Os gregos entendiam que o mar curava não por ser externo, mas por ser o espelho vivo de nossa essência interior. Confirmei essa verdade quando conheci Helena, uma mulher cuja tristeza petrificara seus olhos. Ela não chorava há anos, como se as fontes de sua alma tivessem secado. Quando a conheci, ela era como uma pedra coberta de pele. Ensinei-lhe um ritual simples, mas poderoso. Durante 7 amanheceres, ela deveria mergulhar as mãos em uma tigela com água morna do mar e repetir silenciosamente: eu reconheço o oceano que sou. Eu permito que minhas águas interiores fluam novamente. Nos primeiros dias, seus olhos permaneceram secos, mas ao terceiro amanhecer, as lágrimas começaram a fluir como fontes repentinas. Não eram lágrimas de dor, mas de lembranças. Seu corpo lembrava-se de que era feito do mar, que suas emoções eram rios internos destinados a fluir. No 7º dia, seu rosto brilhou com uma nova luminosidade, como se tivesse bebido diretamente da fonte primordial. Os tibetanos praticam um segredo semelhante, que chamam de casamento sagrado. Misturam água mineral com sal rosa do Himalaia em proporções exatas, que imitam a salinidade do líquido amniótico. Bebem essa mistura durante a meditação profunda, pois ela equilibra os fluidos internos e abre as portas da consciência. Eles sabem que quando a água e o sal se unem em harmonia, a mente pode viajar além dos limites do corpo. Os essênios do Mar Morto, guardiões de mistérios ocultos, preparavam um elixir semelhante ao qual chamavam de água viva. Com ele, jejuavam por até 60 dias, vivenciando visões, curas e uma clareza mental que os aproximava da sabedoria divina. Não era fome disfarçada de fé, mas conhecimento espiritual. A união da água e do sal sustentava seus corpos e abria suas almas. De todas essas tradições emerge o terceiro segredo prático, que agora compartilho com você. Prepare seu próprio oceano interior. Misture 8 partes de água pura com uma parte de sal marinho não refinado. Essa proporção reproduz o mar que você carrega no sangue e o líquido no qual você foi concebido. Todas as manhãs, antes de qualquer refeição, tome um gole pequeno, mas consciente. Faça isso segurando o copo na altura do coração e visualize como cada célula do seu corpo se reconecta com a sabedoria oceânica primordial. Eu vi o que esse ritual desperta. Pessoas que o praticam por 30 dias vivenciam transformações aparentemente impossíveis. Clareza mental, equilíbrio emocional, cura de velhas feridas, vitalidade renovada. Não é mágica, é memória. O sal desperta na água a memória das suas origens, e a água carrega essa memória para cada canto do seu ser. Mas aqui também há um aviso solene. O casamento primordial amplifica o que você carrega dentro de si. Se você beber o elixir com ressentimento ou medo, o sal preservará essas emoções, e a água as distribuirá por todo o seu corpo. Conheci buscadores que, por falta de preparo, cristalizaram sua tristeza e beberam dela a cada amanhecer. Não repita o erro deles. Purifique primeiro sua intenção, pois o que você semear na água e no sal será multiplicado. Anos depois daquela tempestade, compreendi o significado das palavras do Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes de todas as formas, antes de todas as palavras, havia o oceano salgado, aguardando a centelha do Espírito para dar à luz à vida. Água e sal eram o altar onde a primeira chama da existência foi acesa. Caro leitor, quando você beber do seu próprio oceano interior, não pense nele como um simples copo de água com sal. Você está segurando em suas mãos a réplica exata do mar primordial, o mesmo que deu origem à primeira célula, o mesmo que pulsa em suas veias. Você está unindo em si os 2 cônjuges eternos da criação: a água, que flui e transforma, e o sal, que fixa
e preserva. Lembre-se disto: a água guarda a memória, o sal a preserva para a eternidade. Juntos, eles são um registro vivo da sua intenção. Use-os com respeito, e eles se tornarão um remédio, um guia, um espelho. Aquela tempestade no Mar do Norte me ensinou que não há separação entre o oceano e eu. Desde então, caminho pela terra sabendo que em cada gota de sangue o mar pulsa, e em cada lágrima o pacto entre a água e o sal se repete. Quando você entende isso, deixa de se sentir um fragmento perdido e reconhece que é o oceano eterno encarnado em um corpo transitório. O casamento primordial não é um mito. Ele vive dentro de você, em cada respiração, em cada lágrima, em cada gole de água que você bebe. Reconheça-o, honre essa união e você nunca mais se sentirá separado do mistério. Capítulo 4. O Sal dos Profetas. Foi no silêncio de uma vigília prolongada que descobri que o sal não só preserva o corpo e a palavra, como também abre as portas da visão. Naquela noite, encontrei-me num mosteiro em ruínas, no alto de uma colina esquecida pelos mapas. Os monges que lá viveram séculos antes eram conhecidos como os Guardiões da Clareza, homens que dedicavam as suas vidas ao jejum e à contemplação. Segundo as histórias, praticavam um rito secreto. Consumiam sal nas proporções exatas durante o jejum e, ao fazê-lo, obtinham visões de um mundo para além do visível. Ousei seguir seus passos. Durante 7 dias, bebi apenas água com pequenas doses de sal marinho puro. Não o fiz para desafiar meu corpo, mas para despojar minha alma de tudo o que era supérfluo. A fome rugia como uma fera, mas com o passar das horas, o sal começou a se transformar em outra coisa. Não mais um gosto amargo na minha língua, mas uma faísca que acendeu minha consciência. A primeira visão veio na 4ª noite. Eu estava sentado diante de uma vela acesa, quando os contornos da chama começaram a se multiplicar em centenas de pequenas luzes que se expandiam como estrelas. Não era um delírio. Era como se cada grão de sal que eu havia consumido tivesse se transformado em um olho interior, permitindo-me contemplar o que normalmente permanece velado. Então vi meu mestre, embora ele estivesse a muitos quilômetros de distância. Seu rosto era claro, como se ele estivesse bem na minha frente, e ele me disse sem mover os lábios: "O sal desperta os olhos da alma. Não olhe com desejo, olhe com pureza, e você verá o eterno." Ao amanhecer, compreendi o que os profetas da antiguidade haviam praticado em segredo. Eliseu, discípulo de Elias, curou as águas envenenadas de Jericó, jogando nelas uma tigela de sal. Esse ato não foi apenas físico. Com o sal, ele abriu uma visão além da corrupção material e restaurou a pureza oculta nas águas. Os profetas sabiam que o sal não era um mero mineral, mas um canal que conectava o humano ao divino. Os textos apócrifos mencionam que Isaías, antes de receber suas visões, praticava retiros nos quais consumia pão, água e sal em proporções rigorosas. O sal aprimorou sua percepção até que ele pudesse ouvir a voz falando no silêncio. Os essênios, um povo profético por excelência, também acreditavam que sem sal não havia revelação. Em seus banquetes rituais, o pão sem sal era considerado um símbolo do esquecimento, enquanto o pão temperado representava a palavra profética que perdura. Pratiquei esse conhecimento com meus discípulos e descobri que o sal atua como um afinador da visão interior. Assim como um músico afina seu instrumento para que o som seja puro, o sal ajusta a vibração do corpo e da mente para que a percepção espiritual seja clara. Ele não acrescenta nada de novo. Apenas remove distorções, dissipa a névoa e ilumina o que já estava presente, mas oculto. Desse conhecimento surge o 4º segredo prático. Se você deseja abrir sua visão interior, pratique uma vigília com sal. Em uma noite de lua crescente, prepare um altar simples com uma vela branca, uma tigela de água pura e uma pitada de sal marinho.
Dissolva o sal na água e coloque as mãos sobre a tigela. Respire profundamente e tome um gole devoto, sentindo a água salgada limpar seu interior. Em seguida, apague todas as luzes e olhe fixamente para a chama da vela sem piscar por vários minutos. Permita que sua respiração desacelere e seus pensamentos se acalmem. Você verá como o sal dissolve o véu da percepção comum e a chama se transformará em um espelho, uma porta, um oráculo. Vi com meus próprios olhos o que acontece quando esse ritual é realizado com pureza. Um discípulo chamado Gabriel conseguiu ouvir os sussurros de sua falecida mãe, que o guiou para se reconciliar com seu irmão perdido. Uma mulher, em outra ocasião, percebeu claramente o caminho que deveria seguir para salvar sua família de um infortúnio iminente. Não eram fantasias. O sal havia acendido nelas o olhar que enxerga além do tempo e do espaço. Mas devo alertá-lo, nem toda visão é verdadeira. O sal amplifica o que você carrega dentro de si. Se sua mente estiver contaminada por desejos egoístas ou medos avassaladores, a visão que se abrirá será um reflexo de sua sombra, não da luz. Conheci buscadores que, fascinados pelas imagens que emergiam, caíram nas armadilhas da ilusão, confundindo suas próprias ansiedades com mensagens divinas. O sal não mente, mas também não filtra o que você carrega dentro de si. Portanto, antes de cada vigília, purifique seu coração. Entre com humildade, sem exigir, sem fazer exigências. Só então a visão será clara e verdadeira. Lembro-me de uma experiência que selou esse ensinamento em mim. Durante um retiro, bebi a água salgada e contemplei a chama, como tantas vezes fizera. De repente, vi um deserto sem fim se abrir diante de mim. No horizonte, erguia-se uma cidade de cristal, brilhante como um diamante. Caminhei em sua direção e, ao entrar, descobri que cada parede era feita de milhões de grãos de sal que brilhavam como pequenos sóis. No centro da cidade havia um livro aberto escrito em letras de luz. Ao me aproximar, li: o sal é a palavra eterna. Ele não apenas preserva o que você diz, mas também preserva o que você vê. Ao despertar da visão, compreendi. Toda revelação recebida sob a orientação do sal fica gravada na alma como uma memória incorruptível. Não se dissolve com o passar dos anos, nem se perde no esquecimento. O sal fixa as visões assim como fixa a carne ou a fala, e assim o profeta pode transmitir fielmente o que viu. Caro leitor, se decidir trilhar este caminho, lembre-se de que não se trata de buscar espetáculo ou maravilhas. O verdadeiro dom da visão não é ver o extraordinário, mas contemplar o eterno no cotidiano. O sal lhe ensinará a olhar para uma árvore e descobrir nela o templo da vida, a ver no rosto de um estranho o reflexo do divino, a perceber em suas próprias lágrimas o oceano primordial. O sal dos profetas não é privilégio de poucos. Ele vive dentro de você, em cada célula do seu sangue, em cada lágrima que flui dos seus olhos. Você só precisa aprender a despertá-lo com humildade e reverência. Então, suas visões não serão fruto de ilusões, mas revelações que guiarão sua vida em direção ao destino que a divindade planejou para você. E se o sal alguma vez lhe mostrar imagens que você não entende, não se apresse em interpretá-las. Guarde-as em seu coração, como Maria guardou as palavras que ouviu. O sal preservará essas visões até que chegue o momento da sua revelação. Foi assim que compreendi que o sal não preserva apenas o corpo e a fala. Preserva também a visão. É a chave que abre o olho da alma e fixa nele a clareza do eterno. Capítulo 5. O Círculo Invisível. Descobri o poder do círculo de sal numa noite em que a escuridão parecia mais densa do que o normal, como se o próprio ar tivesse sido contaminado por presenças invisíveis. Decidi passar um tempo sozinho numa velha cabana perto da floresta, longe de qualquer companhia humana. O lugar era silencioso durante o dia, mas ao cair da noite, enchia-se de murmúrios estranhos, como se as árvores estivessem a contar em voz alta segredos que eu não devia ouvir.
O frio intensificou-se sem razão aparente e os meus pensamentos começaram a escurecer com memórias que eu pensava ter esquecido. Então, senti algo a aproximar-se, não com passos ou uma sombra visível, mas com um peso na minha alma. Era como se a própria noite me olhasse com olhos que eu não conseguia ver. Lembrei-me dos ensinamentos do meu mestre, que me advertira em mais de uma ocasião que nem toda escuridão é ausência de luz, mas às vezes a manifestação de forças que buscam se alimentar da fraqueza humana. Ele me ensinou que o sal não apenas purifica ou preserva, mas também delimita, cria fronteiras, abre espaços de clareza onde a hostilidade não consegue penetrar. E assim, com as mãos trêmulas, abri meu saco de sal e desenhei um círculo ao meu redor no chão de madeira. O estalar dos grãos ao caírem ressoava como uma prece silenciosa, e ao completá-la, imediatamente senti que algo havia mudado. Um muro invisível havia se erguido entre mim e o que me observava da escuridão. Dentro daquele círculo, a calma desceu como um cobertor. Meus pensamentos não eram mais arrastados por memórias sombrias, e o ar ficou mais leve. Não vi figuras, nem ouvi vozes, mas sabia, sem sombra de dúvida, que algo havia sido detido na soleira, incapaz de cruzar a fronteira luminosa dos cristais. Naquela noite, dormia em paz, protegido não por muros de pedra ou armas, mas pelo poder invisível do sal. Com o tempo, aprendi que esse conhecimento era antigo. Os xamãs nativos americanos desenhavam círculos de sal antes de invocar espíritos, para garantir que nenhuma presença maligna contaminasse o ritual. Os alquimistas europeus faziam o mesmo em seus laboratórios, pois entendiam que as energias que despertavam poderiam transbordar se não fossem contidas pelo círculo. Mesmo em tradições rurais, longe de templos e bibliotecas, as mães colocavam um punhado de sal sob os berços dos filhos para afastar os fantasmas da noite. Era sempre o mesmo princípio. O sal cria uma fronteira que nenhuma força impura pode atravessar. Muitos me perguntam por que o sal tem esse poder. Não é superstição, é ciência espiritual. Cada grão de sal possui uma geometria cristalina perfeita, uma ordem inquebrável que reflete a harmonia do cosmos. Quando desenhamos um círculo com ele, não estamos espalhando poeira aleatoriamente, mas sim pintando um espelho da ordem divina na Terra. E nessa ordem, o caos não tem lugar. A desordem das forças hostis se dissolve diante da perfeição imutável dos cristais. O sal não luta, não fere, não ataca. Ele simplesmente estabelece uma fronteira onde a corrupção não pode permanecer. Pratiquei esse conhecimento com um discípulo chamado Samuel, que era atormentado por pesadelos recorrentes. Todas as noites, ele sonhava com figuras escuras que o perseguiam implacavelmente. E ao acordar, sentia-se mais exausto do que ao deitar. Ensinei-o a desenhar um círculo de sal ao redor da cama antes de dormir. A princípio, ele hesitou, pensando que se tratava de um simples ritual simbólico. No entanto, após a primeira noite, confessou-me que havia dormido profundamente, sem sombra alguma em seus sonhos. Repetiu o ritual por 40 dias, e ao final desse período, não apenas estava descansado novamente, mas seu rosto irradiava uma paz que ele nunca havia conhecido antes. Assim nasceu em mim a certeza de que o círculo invisível não é uma metáfora, mas uma realidade tangível. Vi salas cheias de tensão se transformarem em espaços de calma após polvilhar sal em seus cantos. Vi pessoas assombradas por pensamentos sombrios encontrarem alívio imediato carregando um saquinho de sal bento no bolso. Não é apenas a matéria que opera o milagre, mas a vibração que ela retém de sua origem. O sal evoca o mar primordial, a pureza incorruptível do princípio, e o traz de volta onde a desordem tenta reinar. Desse conhecimento surge o quinto segredo prático, que agora compartilho com você. Quando sentir forças invisíveis perturbando sua alma ou seu ambiente, desenhe um círculo de sal ao redor do seu espaço de descanso ou meditação. Faça isso com consciência, não como um gesto mecânico. Coloque cada grão com a intenção de semear estrelas na terra,
de reconstruir a perfeição do universo de uma forma simples. Ao fazer isso, repita silenciosamente: este é o meu espaço sagrado. Nada que não venha da luz pode passar por este círculo. Em seguida, sente-se dentro dele e permaneça em silêncio. Você sentirá uma profunda calma descer sobre você, e seus pensamentos começarão a se alinhar com a ordem invisível da criação. Pratiquei esse ritual em lugares onde a violência humana deixou marcas, e posso atestar que a atmosfera muda. O ar se torna mais respirável, os rostos mais serenos, as palavras menos ásperas. O sal absorve e transforma a densidade do que ali permanece, e o círculo protege para que o novo possa germinar. Mas devo alertá-lo de que esse conhecimento exige responsabilidade. Não use o círculo de sal como refúgio de covardia, mas como um espaço de fortalecimento. Ele não foi criado para encerrá-lo em um casulo de isolamento, mas para lembrá-lo de que você carrega dentro de si a mesma geometria incorruptível que traça lá fora. Com o tempo, você compreenderá que o verdadeiro círculo protetor não está no chão, mas no seu coração. O sal apenas desperta a lembrança dessa força interior, até que você seja capaz de caminhar pelo mundo sem medo, sabendo que carrega o círculo invisível dentro de si. Lembre-se sempre de que o sal não ataca nem destrói. Seu poder reside em sua clareza, sua ordem, sua pureza, que estabelece uma fronteira natural onde a impureza não pode habitar. Portanto, quando se cercar de sal, não o faça com espírito de guerra, mas com espírito de paz. Não invoque proteção com medo, mas com confiança. O sal responde a um coração que confia, não a um que treme. Desde aquela noite na cabana, toda vez que sinto a escuridão me observando, sorrio e desenho um círculo invisível dentro de mim. Não preciso mais do sal físico, pois aprendi que ele despertou uma lembrança em mim, a de que eu mesma sou um templo incorruptível, um espaço onde a escuridão não tem o direito de habitar. No entanto, continuo a usar o sal com gratidão, pois foi o mestre silencioso que me mostrou este caminho. Caro leitor, ao desenhar seu próprio círculo de sal, faça-o com reverência. Não pense em si mesmo como alguém que espalha qualquer pó, mas sim como alguém que desenha um mapa da ordem divina na Terra. Dentro desse círculo você encontrará calma, clareza e força. E chegará o dia em que você não precisará mais desenhá-lo, porque terá descoberto que o círculo sempre esteve dentro de você, pulsando como um muro invisível ao redor da sua alma. Capítulo 6 – Pão e Sal. Lembro-me da primeira vez que compreendi a sacralidade de um gesto que muitos consideram simples: partir o pão e salpicar sal. Foi numa aldeia remota, no alto das montanhas, onde os habitantes me receberam com uma hospitalidade sem igual. Assim que cruzei a soleira da casa que me acolheu, a anciã local colocou à minha frente um pedaço de pão fumegante, acompanhado de uma pequena tigela de sal. Ela olhou-me nos olhos com uma intensidade que jamais esquecerei e disse lentamente: enquanto partilharmos pão e sal, nenhuma traição será possível entre nós. Essa frase ficou gravada na minha mente com o fogo de uma revelação. Compreendi que não se tratava de comida, mas de um pacto. Ao dar aquela mordida, senti o sal em sua crueza fundir-se com o pão, símbolo da vida e do trabalho humano. Era como unir o céu e a terra em um único ato. O pão representava o fruto do esforço humano, amassado com suor e paciência, enquanto o sal vinha dos mares antigos, herança da própria criação. Juntos, formavam um sacramento silencioso, uma aliança sagrada que selava a confiança entre os corações. A partir daí, entendi por que, em tantas culturas antigas, o sal e o pão eram oferendas inseparáveis. Na Grécia, os convidados eram recebidos com ambos, pois quem os aceitava ficava sob a proteção do anfitrião e, ao mesmo tempo, sob o olhar dos deuses. Entre os povos eslavos até hoje, o pão e o sal são oferecidos em cerimônias solenes para dar as boas-vindas aos convidados, lembrando-os de que a amizade não é uma palavra leve, mas um compromisso da alma.
Em minhas viagens, descobri que mesmo no deserto da Arábia, os nômades selavam seus pactos de hospitalidade com pão e sal. Compartilhar um bocado significava que, por 3 dias, o estrangeiro permanecia sob a proteção da tribo, mesmo que anteriormente tivesse sido inimigo. Quebrar esse pacto era considerado um crime contra o divino, pois se entendia que o pão e o sal haviam sido testemunhas, e ninguém poderia enganar testemunhas tão incorruptíveis. Não é verdade que o sal preserva o que toca e o pão nutre o que vive? Da mesma forma, eles preservam e nutrem os laços humanos quando invocados como símbolos. Em certa ocasião, acompanhados por um pequeno grupo de buscadores, realizamos um ritual simples que revelou a profundidade desse mistério. Colocamos um pão redondo no centro da mesa, cercado por pequenas tigelas de sal marinho puro. Cada um de nós pegou um pedaço de pão, mergulhou-o no sal e levou-o à boca em silêncio. Depois, sem termos concordado em nada, começamos a falar com o coração. Palavras de reconciliação, confissões de longa data, promessas de apoio e gratidão. Quando terminamos, todos sentimos que algo havia sido selado entre nós, algo mais forte do que contratos humanos, uma aliança invisível guardada pelo sal. A experiência me levou a compreender que o pão e o sal não apenas selam pactos externos, mas também podem ser usados para nos reconciliar conosco mesmos. Certa manhã, em completa solidão, acendi uma vela, coloquei um pequeno pão e uma tigela de sal à minha frente. Peguei um pedaço, enrolei-o nos grãos brancos e levei-o à boca, dizendo silenciosamente: "Estou reconciliado comigo mesmo. Que o sal preserve esta promessa e que o pão nutra minha nova vida." O que experimentei foi uma paz profunda, como se meu próprio corpo tivesse aceitado o pacto, e daquele dia em diante comecei a caminhar com mais firmeza. Este é o 6º segredo prático que desejo compartilhar com você. Quando sentir a necessidade de selar um pacto, seja com outra pessoa ou consigo mesmo, use o rito do pão e do sal. Não importa se o pão é humilde e o sal é simples, o essencial é a intenção com que você o faz. Coloque o pão no centro, compartilhe o sal e, ao ingeri-lo, permita que seu coração pronuncie o que deseja preservar. Você verá como a força invisível desses elementos atua como uma testemunha incorruptível da sua palavra. Vi milagres nascerem desse gesto. Lembro-me de 2 irmãos que brigavam há anos por uma herança. Reuni-os em torno de uma mesa simples e pedi que compartilhassem o pão e o sal, sem falar nada a princípio. O silêncio era pesado, mas depois de mastigarem aquele bocado, ambos começaram a chorar. Finalmente, palavras de perdão fluíram, e o que parecia impossível foi realizado. A reconciliação foi selada. Não foram minhas palavras que provocaram a mudança, mas o antigo poder do pão e do sal, que amoleceu seus corações e preservou a nova aliança. É necessário lembrar, no entanto, que este rito exige verdade. O sal fixa o que recebe, e se o que você dá é hipocrisia, ele também a preservará, e mais cedo ou mais tarde o confrontará com sua própria falsidade. É por isso que os sábios alertaram: nunca coma pão e sal com alguém que você deseja trair, pois esse pacto não pode ser quebrado sem consequências. Sal e pão tornam-se juízes silenciosos que guardam a memória do engano e mais cedo ou mais tarde o revelam. Hoje, sempre que me sento à mesa, tento me lembrar deste mistério. O pão de cada dia não é apenas alimento e o sal não é um mero condimento. São símbolos vivos que nos lembram que a própria vida é uma aliança. Comer sem consciência é esquecer que o sagrado nos acompanha em cada refeição. Mas quando me lembro, cada mordida se torna uma prece e cada grão de sal, uma testemunha silenciosa da minha gratidão. Caro leitor, quando compartilhar pão e sal com alguém, faça-o com reverência. Reconheça que você não está apenas nutrindo seu corpo, mas também seu espírito e o laço invisível que o une aos outros. Lembre-se de que o pão é fruto da terra e do trabalho humano, e o sal, herança dos mares primordiais. Ao juntá-los em sua boca, você une céu e terra, esforço e mistério, matéria e espírito.
E nessa simples união, uma verdade profunda se revela: que o divino nem sempre se manifesta no grandioso, mas nos gestos cotidianos que repetimos sem pensar. Desde aquele dia na aldeia da montanha, nunca mais provei pão e sal sem sentir como se estivesse participando de um sacramento. O que parecia um costume humilde tornou-se para mim um altar diário. Um lembrete de que cada mesa pode ser um templo e que cada mordida pode selar uma aliança com a própria vida. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que, se o que você está vendo ressoa com você, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo no primeiro link da descrição. Capítulo 7. O sal nas lágrimas. Aprendi o mistério das lágrimas numa manhã em que meu coração se estilhaçou como um vaso de barro caindo ao chão. Não foi por dor física ou pela perda de algo material, mas sim por aquela tristeza profunda e inominável que parece dilacerar as raízes da alma. Me vi chorando silenciosamente, com o rosto entre as mãos. E então algo inesperado aconteceu. Minhas lágrimas caíram sobre meus lábios, e eu soube que tinham gosto de mar. Foi um momento de revelação. Compreendi que cada lágrima não é apenas água que brota da dor, mas um oceano em miniatura que flui para nos lembrar de que somos feitos do mesmo mistério que os mares primordiais. Daquele dia em diante, nunca mais vi o choro como sinal de fraqueza. As lágrimas são mensageiras, pequenos rios que descem das profundezas da nossa alma até a superfície do nosso rosto, para dizer o que as palavras não conseguem expressar. E o sal que elas contêm é sagrado. Preserva a memória da nossa vulnerabilidade, limpa o que está contaminado por dentro e devolve à terra o que não deveria mais habitar em nós. Chorar é uma forma de purificação. Assim como o mar purifica os corpos que nele se submergem, as lágrimas purificam o coração que ousa se entregar. Em minhas viagens encontrei várias tradições que envolviam esse mistério. Em algumas aldeias do deserto, as mulheres coletavam as lágrimas derramadas em momentos de luto em pequenos recipientes. Elas guardavam esses recipientes nos altares familiares como testemunhas de seu amor e de sua dor, acreditando que cada lágrima era um sacrifício oferecido à divindade. Em certos mosteiros orientais, ouvi dizer que monges aspiravam à oração das lágrimas, uma oração tão profunda que os olhos não conseguiam contê-la. Diziam que uma única lágrima nascida da contemplação sincera valia mais do que 1000 palavras proferidas com a boca vazia. Eu mesmo tive uma experiência semelhante. Durante um retiro silencioso, no qual me entreguei à contemplação do mistério divino, meu coração de repente se abriu tanto que lágrimas começaram a fluir sem que eu pudesse contê-las. Não eram de tristeza ou alegria, eram de reconhecimento. Senti como se minha alma estivesse bebendo do mar primordial e que meu corpo, incapaz de conter tamanha plenitude, transbordasse em rios salgados. Ao final daquele momento senti uma leveza tão grande que minha respiração pareceu nova, como se eu tivesse renascido. O 7º segredo prático que desejo compartilhar com você é aceitar as lágrimas como remédio. Quando sentir dor ou confusão o dominando, não resista ao choro. Encontre um lugar solitário, acenda uma vela se desejar e deixe suas lágrimas fluírem livremente. Então, quando elas tocarem seus lábios, não as rejeite, nem as enxugue imediatamente. Sinta o cheiro delas e lembre-se de que é o mesmo que o mar, que o que flui de você não é vergonha, mas água sagrada que o conecta à sua fonte. Se desejar, recolha essas lágrimas em um pequeno recipiente e guarde-as como testemunhas de sua entrega. Este não é um gesto supersticioso, mas uma forma de honrar o que está sendo liberado e transformado dentro de você. Tenho testemunhado curas inesperadas por meio desse simples ato. Uma mulher, incapaz de se perdoar pelos erros do passado, praticou esse ritual por vários dias. No início, suas lágrimas eram amargas, cheias de dor, mas aos poucos elas começaram a mudar. Tornaram-se mais suaves, mais leves, até que um dia ela chorou de gratidão. Naquele instante, ela soube que sua alma havia sido purificada
e que estava pronta para recomeçar. O sal em suas lágrimas havia preservado a memória de seu sofrimento, mas também aberto espaço para a reconciliação. Lembre-se, porém, de que nem todas as lágrimas são criadas iguais. Há lágrimas nascidas da autopiedade, e estas não purificam, mas alimentam a ferida. Há também lágrimas manipuladoras, derramadas para obter compaixão dos outros, e estas se tornam espelhos falsos que não purificam nada. Somente lágrimas verdadeiras, nascidas de um coração sincero, têm o poder de transformar. O sal não engana. Ele fixa em cada lágrima a intenção com que ela flui. Se for limpa, purificará. Se for turva, perpetuará a desordem. Ao longo da minha jornada, também compreendi que as lágrimas não pertencem apenas à dor. Há lágrimas de beleza, derramadas quando contemplamos um nascer do sol que nos arrebata, ou uma melodia que toca acordes desconhecidos. Essas lágrimas revelam que o sagrado ainda habita em nós e que a beleza não é um ornamento, mas uma lembrança da eternidade. Há também lágrimas de compaixão, que fluem quando vemos o sofrimento alheio como nosso. Essas são talvez as mais puras porque nascem do amor, não de feridas. Cada tipo de lágrima carrega em seu sal uma vibração diferente, e todas, se sinceras, nos conduzem à clareza. Desde aquela manhã em que minhas lágrimas tocaram meus lábios, decidi nunca mais contê-las. Se elas vierem, deixo-as fluir, porque sei que nelas reside a alquimia secreta da alma. A água que flui purifica, e o sal que ela carrega preserva a memória do que vivi, transformando-a em sabedoria. Aprendi a agradecer por cada lágrima derramada, porque sei que elas são uma linguagem mais profunda do que quaisquer palavras. Caro leitor, se você alguma vez se sentir envergonhado de chorar, lembre-se de que até os oceanos se enfurecem e transbordam em tempestades. Chorar não é fraqueza, mas a maneira da alma respirar quando o fardo é grande demais para conter. Cada lágrima é um oceano em miniatura, um sacramento silencioso que o reconcilia com sua humanidade e o devolve à fonte. Não as reprima, nem as julgue. Permita que façam o seu trabalho. Conheci homens que nunca choraram e neles a dureza se cristalizou como rocha. Também conheci mulheres que choravam todos os dias, e nelas a vida fluía com a transparência dos rios. Não se trata de chorar por hábito ou de se endurecer por orgulho, mas de ouvir a alma quando ela pede para transbordar. O sal nas lágrimas não é um acidente da biologia. É um lembrete de que o divino ainda habita em nossos corpos e que quando choramos, doamos um pouco desse mar à terra, fechando um ciclo eterno. Hoje, toda vez que meus olhos se enchem de lágrimas, sorrio silenciosamente. Sei que o que flui não é apenas tristeza ou alegria, mas uma linguagem ancestral que me conecta a tudo o que existe. Sei que o gosto salgado em meus lábios é a assinatura do mar primordial que ainda pulsa dentro de mim. E nesse reconhecimento, mesmo em meio à dor, encontro paz. Capítulo 8. Fogo e Sal. Foi durante uma cerimônia noturna que descobri a ligação secreta entre o fogo e o sal. O mestre nos reuniu em torno de uma fogueira no meio do deserto. A noite estava clara. A lua se erguia como um olho sereno no firmamento, e o silêncio parecia nos envolver num manto de espera. Em certo momento, ele pegou um punhado de sal marinho e o jogou nas chamas. O que aconteceu então me marcou para sempre. O fogo se agitou de repente, explodindo em faíscas que se elevaram ao céu como estrelas cadentes, e o ar se encheu de um crepitar diferente, quase como se o fogo tivesse começado a cantar. Não era um fogo comum, era um fogo desperto, um fogo que falava. Aquele momento me revelou que o sal, ao tocar a chama, não apenas queima, mas a acende para uma vibração diferente. O fogo se torna um oráculo e um espelho, uma ponte entre o visível e o invisível. Eu compreendi isso com o coração antes da mente. Assim como o sal purifica e preserva, ele também transforma o fogo em um mensageiro do eterno. Daquela noite em diante, nunca mais acendi uma vela sem antes lhe oferecer alguns grãos de sal, porque aprendi que o fogo sem sal é apenas calor e luz,
mas com sal ele se torna um altar e uma palavra viva. A ciência oculta ensina que o sal contém a memória do mar primordial, enquanto o fogo é a energia do espírito que transforma. Quando se unem, o mar e o espírito se encontram, e o resultado dessa união é a revelação. Não é coincidência que em muitas culturas antigas, o sal fosse jogado no fogo para afastar impurezas ou invocar a presença do divino. Em aldeias camponesas, faziam-no sem muitas explicações, sabendo que quando o fogo crepitasse após receber o sal, as energias malignas fugiriam como feras assustadas. Os alquimistas, mais conscientes do mistério, diziam que a união do fogo e do sal despertava a quintessência, aquela substância invisível que conecta o material ao sagrado. Certa vez quis experimentar esse conhecimento em solidão. Acendi uma vela branca no meu quarto, coloquei uma pequena tigela de sal ao lado e esperei em silêncio. Depois de alguns minutos, peguei 3 grãos e os joguei na chama. A vela começou a crepitar suavemente e a chama se alongou, como se buscasse tocar o ar com mais força. Fechei os olhos e uma clareza inesperada surgiu dentro de mim. Era como se a chama tivesse se tornado uma porta e atrás dela uma voz me sussurrasse: não tema a transformação. O que é consumido no fogo não morre, renasce. Compreendi então que o fogo com sal não destrói, mas transmuta, e que o que oferecemos naquele altar não se perde, mas se torna alimento para a luz. Este é o 8º segredo prático que agora compartilho com você. Quando sentir que há algo em sua vida que precisa abandonar, algo que o pesa ou não lhe serve mais, realize o ritual do fogo e do sal. Pegue um pedaço de papel e escreva nele o que deseja abandonar. Pode ser um medo, uma lembrança, um vínculo. Coloque alguns grãos de sal no papel dobrado e, em seguida, coloque-o no fogo, seja uma fogueira, uma vela ou uma lamparina. Observe como o sal chia ao tocar a chama e sinta que o que é consumido ali não desaparece, mas sobe, transformado em energia luminosa. Faça isso com devoção e verá como uma nova leveza começa a habitar dentro de você. Vi com meus próprios olhos como esse ato desperta uma cura profunda. Um homem atormentado pela culpa escreveu o nome da pessoa que havia ferido e o colocou com sal no fogo. Durante anos, ele carregou essa culpa como uma pedra insuportável, mas após o ritual, suas lágrimas o libertaram. Não foi um apagamento mágico do que havia acontecido, mas sim a transmutação de sua dor em um novo propósito. Daquele dia em diante, ele se dedicou a servir generosamente, como se o fogo lhe tivesse dado permissão para viver em paz. Fogo e sal, quando combinados, também têm o poder de purificar espaços. Quando um espaço estiver repleto de argumentos ou sombras, basta acender uma vela no centro e polvilhar alguns grãos de sal com uma intenção clara. O ar é imediatamente purificado, a densidade se dissolve e o que antes era opressivo se transforma em leveza. É como se as paredes respirassem novamente. Eu mesmo já pratiquei isso em casas abandonadas e senti a atmosfera mudar, como se a escuridão recuasse relutantemente diante da vibração luminosa desse gesto. Devo advertir, porém, que fogo com sal não é brincadeira. O que é oferecido naquele altar não se apaga, se transforma. Se você lançar palavras de ódio ou desejos de vingança no fogo, eles não desaparecerão. Se tornarão sombras que mais cedo ou mais tarde retornarão a você. Por isso, é necessário abordá-lo com pureza e com a intenção de libertação, não de destruição. O sal preserva e fixa, o fogo transmuta, e juntos, eles imprimirão no universo a vibração daquilo que você lhes dá. Cuidado com o que você escolhe oferecer. Em uma das minhas experiências mais profundas, eu estava com um grupo de buscadores em uma floresta. Ao cair da noite, acendemos uma grande fogueira e cada um de nós trouxe o que quisesse para a fogueira. Alguns jogaram papéis com palavras escritas, outros pequenos pertences que representavam antigos fardos. Ao jogarmos o sal nas chamas,
todos sentimos um silêncio sagrado nos envolver. As faíscas que se ergueram pareciam estrelas, e em nossos corações sabíamos que algo havia mudado para sempre. Foi como testemunhar uma ressurreição. O que havia sido consumido renasceu na forma de clareza e força. Desde aquela noite, cada vez que vejo uma chama, lembro-me de que não é apenas fogo, é uma porta. E cada vez que seguro um grão de sal, lembro-me de que não é apenas tempero, é a memória do mar. Quando os uno, sei que participo de um mistério maior. A união do que preserva com o que transforma, da permanência com a mudança, da água primordial com o fogo eterno. Caro leitor, se em algum momento da sua vida você sentir que o peso do passado o impede de seguir em frente, não hesite em recorrer a este rito. Você não precisa de um templo. Seu coração disposto é suficiente. Uma vela, alguns grãos de sal e sua intenção sincera bastarão para acender uma nova chama dentro de você. Observe o fogo queimar. Ouça sua canção. Sinta como as faíscas crescentes carregam consigo o que você doou. E confie que ele retornará a você transformado em clareza. Faço isso com frequência e a cada vez emerjo renovado. Sei que fogo com sal não destrói, mas sim traz de volta à vida o que estava preso na escuridão. E cada faísca que sobe ao céu me lembra que nada está perdido, que tudo pode renascer na luz. Capítulo 9. O sal da terra. Sempre senti uma profunda atração pela terra, pelo seu aroma úmido após a chuva, pela sua textura áspera quando a percorro, pela forma como guarda silenciosamente a memória de tudo o que nela aconteceu. No entanto, foi através do sal que compreendi que a terra não é apenas terra e pó, mas um corpo vivo, que respira e fala. A primeira vez que descobri isso foi durante uma viagem a uma região de mineração de sal. A paisagem era branca e luminosa, como se a terra tivesse se desfeito de todo o disfarce e se revelado nua diante de nós. Caminhando por aquelas planícies, eu tinha a certeza de que pisava nas lágrimas ancestrais do mundo, solidificadas em cristais que preservavam a memória de oceanos desaparecidos. Lá, compreendi que o sal é um testemunho de que a terra e o mar não são separados, mas sim parte de um único corpo em constante transformação. Os mares que outrora cobriam essas regiões recuaram, mas deixaram seu legado como alguém que guarda um segredo no fundo da alma. Cada cristal de sal que coleto da terra carrega consigo a vibração dessas águas ancestrais, e ao tocá-lo, sinto-me conectado não apenas à história da terra, mas também à própria origem da vida. O professor me ensinou que quando falamos do sal da terra, não estamos falando apenas de um recurso material, mas de uma missão espiritual. Ser o sal da terra significa preservar o que é sagrado, impedindo que o corruptível consuma o que tem valor eterno. Assim como o sal preserva os alimentos da decomposição, a alma humana, ao despertar, preserva a memória do divino na terra. Cada um de nós é chamado a ser esse grão incorruptível que, por menor que seja, impede que o mundo se perca na podridão do esquecimento. Vi lugares onde a terra parecia doente, florestas desmatadas sem medida, rios poluídos, solos ressecados pela indiferença humana. Nessas paisagens, senti que o sal invisível da vida havia se perdido e que a corrupção avançava como um câncer silencioso. No entanto, também testemunhei o oposto. Comunidades que cuidavam de suas plantações com amor, compartilhavam o pão com respeito e honravam os ciclos da natureza. Lá, a terra era fértil, o ar limpo e a água cristalina. Compreendi então que o sal da terra não é apenas a substância branca que extraímos, mas a atitude do coração humano que escolhe preservar, cuidar e abençoar. O nono segredo prático que quero compartilhar com você é este: semear sal na terra com consciência. Não me refiro a espalhá-lo indiscriminadamente, mas sim a fazer um gesto simbólico que lembre ao seu coração o pacto que você tem com o solo que pisa. Pegue um punhado de sal puro. Vá a um lugar natural que você ame. Pode ser um jardim, um rio, uma floresta
ou até mesmo um vaso em sua casa e ofereça-o à terra com gratidão. Ao fazer isso, diga silenciosamente: assim como este sal preserva o que toca, que minha vida preserve a bondade e a beleza deste mundo. Este simples ato, repetido com fé, sempre o lembrará de que você não é o dono da terra, mas sim o seu guardião. Eu mesmo pratiquei esse gesto em todos os lugares para onde viajo. Lembro-me de um vale fértil, onde os agricultores me convidaram para participar de sua cerimônia de plantio. Antes de plantar as sementes, misturavam o solo com um pouco de sal, convencidos de que isso protegeria a colheita de pragas e infortúnios. Observando-os, entendi que não se tratava de superstição, mas sim de uma memória ancestral. Eles reconheciam no sal o poder de preservar a vida e, ao uni-lo às sementes, selavam um pacto entre o céu, a terra e a humanidade. Em meu próprio coração também semeei sal. Sempre que sinto a corrupção do mundo ameaçar me endurecer ou roubar minha esperança, lembro-me de que eu também devo ser um grão incorruptível. Repito para mim mesmo: você é o sal da terra. Não permita que seu espírito perca o sabor. Pois assim como o sal que perde o sabor é inútil, uma alma que esquece sua missão também não pode se sustentar. A terra precisa de cada um de nós para manter viva a centelha do sagrado, mesmo em meio à decadência. Lembro-me de que numa cidade escura, marcada pela violência e pelo medo, um pequeno grupo de pessoas decidiu reunir-se semanalmente para acender velas, partilhar pão e espalhar um pouco de sal no chão, em círculo. Fizeram isso em silêncio, sem discursos ou proclamações. Depois de algum tempo, o bairro começou a transformar-se. Os vizinhos sentiram-se mais próximos. As discussões diminuíram e a atmosfera ficou mais leve. Não foi mágica. Foi a força invisível da consciência coletiva agindo como sal, preservando o que ainda podia ser salvo. Precisamos entender que a terra não nos pertence. Nós pertencemos a ela. O sal nos lembra disso porque sua brancura cristalina incorpora a memória dos mares que nos deram origem. Quando o seguro em minhas mãos, sinto como se estivesse tocando fragmentos da Gênese, partículas da eternidade que a terra preservou como um tesouro. Ele me lembra que cada passo que dou na terra é sagrado e que cada pegada que deixo deve ser digna de preservação. Caro leitor, se você sentir que o mundo está ficando escuro demais, lembre-se do seu chamado para ser o sal da terra. Você não precisa de grandes gestos para realizá-lo. Uma palavra de incentivo, um ato de carinho, uma semente semeada com amor bastam. São os pequenos grãos que impedem que tudo se estrague. O sal não precisa ser uma montanha para ter poder. Um punhado basta para conservar um alimento inteiro. Assim também, sua vida, mesmo que pareça pequena, pode conservar o que é essencial neste mundo. Desde a minha viagem às minas de sal, nunca mais olhei para o chão com indiferença. Cada vez que piso na terra, sinto que ela me observa e me lembra da minha responsabilidade. O sal que dela extraio me fala de mares antigos e me convida a preservar a pureza do presente. E assim, em cada cristal que brilha na luz, ouço a voz da própria terra dizendo: seja incorruptível, seja fiel, seja guardião. Capítulo 10. Sal nos sonhos. Desde muito jovem, descobri que os sonhos não são meros reflexos da mente, mas janelas para outras dimensões da existência. Muitas vezes me perguntei por que, em certas noites, as visões me deixavam inquieta, como se eu tivesse visitado territórios desconhecidos onde nem sempre estava protegida. Foi então que os anciãos de uma aldeia que visitei me revelaram um segredo: colocar uma pequena tigela de sal ao lado da cama antes de dormir. Não entendi completamente no início, mas obedeci respeitosamente. Naquela noite, meus sonhos foram diferentes. Não me senti perdida, mas sim acompanhada por uma presença silenciosa que me vigiava. Quando acordei, tive a certeza de que o sal havia guardado minha passagem pelo mundo invisível. Com o tempo, entendi que o sono é uma jornada. Enquanto o corpo repousa,
A alma se liberta de seus grilhões e cruza limiares onde residem memórias, símbolos e presenças. Ali, a clareza nem sempre reina. Há regiões de luz, mas também de sombra. O sal, com seu poder de preservar e purificar, torna-se um farol para a alma viajante, uma bússola que lhe permite distinguir a verdade da ilusão. É como se cada cristal brilhasse na escuridão dos sonhos, lembrando ao viajante quem ele é e a que lugar pertence. Já tive sonhos em que o próprio sal aparecia como símbolo. Certa vez, sonhei com uma praia de areia branca que, ao ser examinada mais de perto, revelou não ser areia, mas milhões de cristais de sal que brilhavam como estrelas cadentes. Ao caminhar sobre eles, senti como se cada passo me purificasse e minha alma se libertasse de velhos fardos. Quando acordei, percebi que o sonho não era uma invenção da minha mente, mas uma mensagem do meu espírito. Eu precisava aprender a caminhar pela vida cotidiana com a mesma leveza, como se cada ação estivesse cercada de sal. O 10º segredo prático que compartilho com você é este: use o sal como guardião dos seus sonhos. Antes de dormir, coloque uma tigelinha com sal perto da cabeceira da cama. Ao fazer isso, diga silenciosamente: que minha alma viaje em paz e que somente o que é verdadeiro permaneça. Esse simples gesto cria um círculo invisível de proteção. Já compartilhei esse conselho com muitas pessoas e vi suas noites transformadas. Sonhos perturbadores se tornaram mais claros. Pesadelos recorrentes desapareceram e, em seu lugar, elas começaram a receber mensagens luminosas. Certa vez, uma mulher me confessou que, durante anos, vinha tendo o mesmo sonho perturbador. Via uma sombra tentando alcançá-la. Após realizar esse ritual com o sal, ela me contou que a sombra havia desaparecido e, em seu lugar, uma figura luminosa a guiava em direção a um jardim de águas cristalinas. Ela mesma reconheceu que não se tratava de um milagre externo, mas que o sal havia despertado nela a força para dissolver seus medos e se abrir a novas revelações. Os sonhos são a linguagem da alma, mas também são portas. E nem todas as portas levam a lugares de paz. Algumas levam a memórias dolorosas, outras a regiões habitadas por energias que se alimentam da nossa vulnerabilidade. É por isso que os antigos sabiam que era necessário proteger a cama onde dormimos. Alguns colocavam ferro, outros pedras, mas muitos escolheram o sal, porque ele não se desgasta, não apodrece e permanece incorruptível como testemunha. Onde há sal, a sombra não encontra refúgio. Também descobri que o sal não só protege, como também clareia. Quando se dorme com ele por perto, os sonhos se tornam mais claros, como se os símbolos fossem apresentados com mais clareza. Em diversas ocasiões, recebi mensagens em sonhos que mais tarde se realizaram enquanto eu estava acordado. Certa noite, após um ritual com sal, sonhei com um velho de barba branca me entregando uma chave de cristal. Ao acordar, entendi que era um convite para confiar na minha sabedoria interior. Dias depois, uma situação complexa exigiu que eu agisse com paciência e discernimento, e então me lembrei da chave do sonho. Eu sabia que agora estava pronto para abrir aquela porta da vida. É importante entender, no entanto, que o sal não faz o trabalho por nós. Ele nos oferece proteção e clareza, mas cabe a nós aprender a interpretar as mensagens. Um sonho é um espelho, e o sal o mantém limpo para que possamos nos olhar sem distorção. Mas o que vemos depende da disposição do nosso coração. Se buscarmos a luz, a encontraremos. Se nos apegarmos à sombra, ela também aparecerá. Em minhas viagens, ouvi um sábio dizer que todo sonho é como um rio que flui através de nós enquanto dormimos. Alguns são turvos, outros cristalinos, mas todos nos conduzem ao mar do inconsciente. O sal, disse ele, age como uma pedra branca na praia. Nos lembra do caminho de volta quando estamos prestes a nos perder. Essa imagem ficou comigo, e toda vez que acordo de um sonho confuso, pego um grão de sal e o deixo dissolver na boca.
Ao fazer isso, sinto como se tivesse recuperado meu centro e o rio tivesse retornado ao seu curso. Caro leitor, se você já se sentiu perdido em seus sonhos, incapaz de compreender suas mensagens ou com medo de suas sombras, não ignore este recurso simples. O sal é um mestre silencioso, um guardião incorruptível. Não é superstição, é a memória da criação colocada a seu serviço. Ao colocá-lo ao lado da sua cama, você está lembrando à sua alma que ela não viaja sozinha, que a luz primordial a acompanha mesmo nas noites mais escuras. Aprendi que sonhos guiados pelo sal não são apenas imagens, são iniciações. Cada visão traz consigo uma lição, cada símbolo uma semente. E quando despertamos, o trabalho continua, porque o que sonhamos deve ser integrado ao nosso cotidiano. De nada adianta ter um sonho luminoso se o esquecemos ou ignoramos ao acordar. O sal também nos ajuda a lembrar, pois cimenta a memória do que vivenciamos durante a noite. Então, todas as manhãs, ao olhar para a tigela de sal que me acompanhou durante o sono, agradeço-lhe silenciosamente. Sei que ela testemunhou minhas jornadas noturnas e preservou o essencial para que eu pudesse levá-lo comigo para a vigília. O sal me lembra que a fronteira entre sonho e realidade não é tão rígida quanto pensamos, que ambos são parte da mesma estrutura e que em ambos somos chamados a caminhar com consciência. Desde que pratiquei este segredo, meus sonhos se tornaram meus professores. Aprendi a ouvir minha voz interior através deles e a reconhecer os sinais que a vida me oferece em símbolos noturnos. E toda vez que sinto medo ao fechar os olhos, lembro-me de que o mar das minhas lágrimas e o mar dos meus sonhos têm o mesmo sal e que minha proteção reside nessa substância incorruptível. Capítulo 11. Sal e Tempo. O tempo sempre me pareceu um mistério insondável. Percebemo-lo como uma linha que avança, como um rio que flui sem parar, levando-nos do nascimento à morte. No entanto, nas minhas meditações e jornadas espirituais, passei a compreender que o tempo não é linear, mas circular, e que nas profundezas da alma não há passado nem futuro, mas sim um eterno presente. Foi o sal que me revelou esse segredo. Lembro-me claramente da primeira vez que entendi isso. Eu estava em uma caverna antiga, onde as paredes brilhavam com veios de sal cristalizado. A luz da minha lâmpada refletia naqueles cristais, como pequenos espelhos. E eu tinha a sensação de estar cercado por estrelas presas na pedra. Ajoelhei-me, toquei as paredes com as mãos e senti que a memória do mundo estava escrita naqueles cristais. Eram fragmentos de oceanos que haviam desaparecido há milhões de anos, vestígios de um tempo distante, que, no entanto, ainda estava presente na minha pele. Então eu entendi. O sal é o guardião do tempo, preservando o que de outra forma estaria perdido no esquecimento. Desde aquele dia, quando pego um grão de sal e o contemplo, vejo nele não apenas um cristal, mas um arquivo vivo. Ali está registrada a história dos mares primordiais, de criaturas que nunca conhecemos, de ciclos de vida que se repetem. O sal não se corrompe facilmente, e é por isso que tem sido usado desde os tempos antigos para conservar alimentos. Mas, além do material, ele preserva uma memória invisível. É uma ponte entre o que foi e o que ainda pode ser. Também entendi que a mesma coisa acontece na alma. Cada lágrima que derramamos, cada palavra que dizemos, cada ação que realizamos, fica gravada como um cristal de sal em nosso ser. O tempo não apaga nada, ele preserva. Mesmo que pensemos que o passado está morto, ele, na verdade, habita dentro de nós, aguardando o momento de se revelar. O sal me ensinou que o verdadeiro trabalho espiritual não consiste em fugir do passado ou ficar obcecado pelo futuro, mas em aprender a integrar tudo ao eterno presente. O 11º segredo prático que desejo compartilhar com você é o ritual do sal e do tempo. Uma noite por mês, pegue uma tigela com água pura e dissolva alguns grãos de sal nela. Sente-se em frente à tigela em silêncio e observe os cristais desaparecerem na água.
Ao fazer isso, lembre-se de 3 momentos da sua vida. Um do passado que ainda o machuca, um do presente que você deseja honrar e um do futuro que você almeja. Nomeie-os silenciosamente e entregue-os à água salgada. Em seguida, tome um gole e sinta o passado, o presente e o futuro se dissolverem em um único canal dentro de você. Com esse gesto, você aprenderá que o tempo não é uma corrente que o arrasta para baixo, mas um círculo que você pode abraçar. Eu mesmo pratiquei esse ritual em momentos de confusão. Lembro-me de uma época em que fui atormentado por lembranças de erros passados. A culpa me dilacerava e eu não conseguia seguir em frente. Certa noite, preparei a tigela de água salgada, invoquei essas lembranças e as dei à água. Bebi lentamente e, naquele instante, senti que o que havia sido não era mais um fardo, mas uma semente de sabedoria. Compreendi que o erro havia sido um mestre e que sem ele eu não seria quem sou. O tempo, quando integrado, se transformou em remédio. Vi como esse segredo também ajuda a reconciliar gerações. Em uma família dividida por antigas disputas, pedi que realizassem o ritual juntos. Cada um nomeou silenciosamente as dores herdadas de seus ancestrais, seus conflitos atuais e suas esperanças para o futuro. Bebendo da mesma tigela, choraram, se abraçaram e perceberam que faziam parte do mesmo círculo. O sal havia preservado sua memória, mas também lhes mostrou que podiam transformá-la em unidade. O tempo, porém, pode ser cruel quando esquecemos sua natureza. Deixamo-nos levar pela pressa, perseguindo um futuro que nunca chega, ou acorrentando-nos ao passado, incapazes de nos libertar. O sal me lembra todos os dias que o eterno está aqui e agora. Quando o coloco na boca, sinto a mesma substância que um velho pescador sentiu séculos atrás, que uma criança sentirá daqui a 100 anos. O sabor é idêntico, incorruptível. Naquele instante, sei que o tempo se dobra, que o passado e o futuro se abraçam no sabor presente do sal. Certa noite, sonhei que estava sentado a uma grande mesa onde pessoas de diferentes eras estavam sentadas. Ancestrais vestidos com roupas antigas, crianças ainda não nascidas, amigos do meu presente. Todos compartilhávamos o mesmo pão, e no centro da mesa havia uma pequena tigela de sal. Cada um de nós pegava um pouco e polvilhava sobre o pão antes de comer. Quando acordei, entendi a mensagem. O sal é o elo que une gerações, o testemunho que permanece quando o tempo parece nos separar. Caro leitor, se você alguma vez se sentir aprisionado pelo passado ou assustado pelo futuro, retorne ao sal. Ele o lembrará de que o tempo não está fora de você, mas dentro do seu ser. Cada cristal é um mestre que preserva o que parece perdido e o devolve como lição. O tempo, na verdade, não destrói. Ele transforma. E o sal, com seu poder incorruptível, nos permite tocar essa transformação com as mãos. Hoje, cada vez que olho para a paisagem de uma mina de sal, sinto como se estivesse olhando para um espelho do tempo. Lá estão as águas antigas transformadas em cristal, os sóis que se apagaram e os ventos que sopraram há milhões de anos. E, no entanto, esse tempo distante está presente sob meus pés, lembrando-me de que tudo permanece, mesmo que sua forma mude. Aprendi que eu também sou sal no tempo. Meu corpo é pó que se desintegrará, mas minha alma preserva a memória de tudo o que vivi. E nesse arquivo invisível está guardado o eterno. O sal me ensinou: não tema a passagem do tempo, porque nada se perde, tudo se transforma e permanece. O tempo não é um inimigo, é o rio que nos leva de volta ao mar de onde viemos. Capítulo 12. Sal e silêncio. O silêncio sempre me pareceu a linguagem mais antiga do universo. Antes mesmo que a primeira palavra surgisse, antes mesmo que o vento soprasse sobre as águas primordiais, havia silêncio. Não era vazio ou ausência, mas plenitude contida, como um cálice esperando para ser derramado.
E em minha jornada espiritual, descobri que o sal tem um pacto profundo com esse silêncio, como se os dois fossem companheiros inseparáveis que se reconhecem na eternidade. Lembro-me de um retiro num deserto onde tudo parecia parado. Durante o dia, o sol queimava e o ar ardia. À noite, a lua surgia como um espelho frio. Não havia distrações ali, apenas a vastidão e a minha respiração. Certa tarde, enquanto caminhava pela planície, deparei-me com um chão coberto de sal cristalizado. A paisagem era branca, imensurável, e cada passo que eu dava ressoava dentro de mim como um eco sem fim. Parei, fechei os olhos e compreendi que o mar de sal era um espelho do próprio silêncio. Puro, imóvel, incorruptível. Senti cada grão brilhar com a mesma vibração que habita profundamente a alma quando ela está imersa na quietude. Daquele dia em diante, compreendi que o sal é um mestre do silêncio. Quando o seguro na mão e o contemplo com calma, sinto que ele me convida a ficar em silêncio, a deixar as palavras se dissiparem para que eu possa ouvir o essencial. No suave estalar de um cristal de sal quebrando-se entre meus dedos, há uma mensagem mais eloquente do que qualquer discurso. Tudo o que nasce, morre. Tudo o que morre, se transforma. E tudo o que permanece o faz em silêncio. O 12º segredo prático que quero compartilhar com você é este. Se você deseja entrar no verdadeiro silêncio, leve sal com você. Pegue um punhado e coloque-o em uma tigela à sua frente. Sente-se quieto e respire lentamente. Ao fazer isso, permita que seus pensamentos se dissolvam como sal na água. Não lute contra eles, simplesmente observe-os e deixe-os passar. Com o tempo, você descobrirá que o sal age como um espelho. Ele reflete suas ansiedades e as cristaliza até que se acalmem. Então, aos poucos, o silêncio se abre dentro de você, e com ele uma paz que não depende de nada externo. Pratiquei esse ritual muitas noites. No início, o barulho na minha mente parecia ensurdecedor, como um enxame que não me deixava em paz. Mas a presença do sal à minha frente me lembrou que o silêncio não é a ausência de ruído, mas uma qualidade do ser. O sal permaneceu imóvel, imutável, e eu tentei imitar sua quietude. Com o tempo, meu coração começou a se harmonizar com esse estado, e entendi que o silêncio não é alcançado, mas sim revelado, quando paramos de lutar contra o que é. O silêncio é necessário porque é lá que a voz do Eterno habita. Em meio à agitação da vida cotidiana, a verdade se esconde, mas na quietude, ela se revela como um sussurro. Muitas vezes me surpreendi ao ouvir respostas claras para perguntas que eu carregava há muito tempo, e elas não vinham de fora, mas das profundezas do meu ser. O sal me ensinou que essas respostas só aparecem quando paramos de falar e perguntar, quando nos tornamos como ele, cristalinos, pacientes, incorruptíveis. Em um mosteiro remoto, os monges me mostraram um gesto simples, mas poderoso. Todo amanhecer, antes de dizer uma palavra, colocavam um grão de sal na língua e permaneciam em silêncio por alguns minutos. Disseram que esse gesto os lembrava de preservar a pureza do que saía de suas bocas, que as palavras devem ter o mesmo peso incorruptível do sal. Aprendi então que o silêncio não é apenas ficar em silêncio, mas também guardar o que dizemos, porque cada palavra é uma semente plantada na alma do mundo. Vi como o silêncio acompanhado de sal pode curar feridas profundas. Uma mulher que havia perdido o filho veio até mim cheia de tristeza. Ela não tinha palavras para expressar seu sofrimento, e eu não conseguia encontrar nenhuma para confortá-la. Tudo o que fiz foi oferecer-lhe uma tigela de sal e sentar-me ao seu lado, em silêncio. Minutos, talvez horas, se passaram, e naquele silêncio compartilhado algo aconteceu. Ela começou a chorar, não de desespero, mas de alívio. Ela me contou mais tarde que sentiu o sal absorver um pouco de sua dor, como se os cristais a estivessem preservando e entregando ao mistério para ser transformada. Eu entendi que as palavras nem sempre são necessárias. Às vezes, sal e silêncio bastam. O mundo moderno teme o silêncio.
Estamos cheios de barulho, vozes e estímulos constantes, como se tivéssemos medo de ouvir o que está dentro de nós. Mas o sal nos lembra que o silêncio não é um inimigo, mas um aliado. Quando o coloco em um canto do meu quarto, quando acendo uma vela e me sento em silêncio diante dela, sinto como se tivesse entrado em um templo invisível. É lá que ouço a voz do Eterno, não em discursos ou multidões. Caro leitor, se você deseja encontrar o centro do seu ser, busque momentos de silêncio acompanhados de sal. Você não precisa de horas ou cerimônias elaboradas. Alguns minutos de silêncio, uma tigela de cristais brancos e a disposição do seu coração bastam. Deixe o sal ser seu mestre. Observe sua quietude, sua pureza, sua capacidade de ser sem exigir nada. E aos poucos, você descobrirá que esse mesmo silêncio habita dentro de você. Aprendi que o silêncio é a raiz de toda oração verdadeira. Não se trata de repetir palavras indefinidamente, mas de mergulhar em um estado em que a mente se aquieta e a alma escuta. O sal me lembra que a oração mais profunda não é aquela que pede, mas aquela que contempla. No silêncio acompanhado de sal, não se busca convencer o universo, mas sim abrir-se a ele. E nessa abertura, o Eterno se revela. Cada vez que contemplo um deserto de sal, sinto como se estivesse caminhando no próprio coração do silêncio. Não há árvores murmurantes, rios falantes, pássaros cantando. Apenas a vastidão branca que se estende até o horizonte e o murmúrio da minha própria respiração. E naquela paisagem, descubro que o silêncio não é solidão, mas companheirismo completo. É no silêncio que tudo se une, onde a vida e a morte se abraçam, onde o humano toca o divino. Desde então, sempre que busco clareza, retorno ao silêncio e ao sal. Eles me ensinam que o Eterno não precisa de ruído para se manifestar, que a verdade não precisa de defesa e que a parte mais profunda do ser humano só floresce quando aprendemos a ficar em silêncio. O sal me lembra que até as lágrimas, quando secam, deixam um rastro de sal no rosto, como um testemunho de que o silêncio também fala a linguagem do coração. Capítulo 13. Sal e sangue. Sempre senti que o sangue é o rio secreto que sustenta a vida. Invisível em seu fluxo constante, ele guarda os mistérios mais profundos da nossa existência. Quando observei uma ferida aberta pela primeira vez, ainda criança, estremeci ao ver como aquele líquido vermelho jorrava com força, como se fosse a própria voz do corpo clamando para ser ouvida. Mais tarde, entendi que o sangue não é apenas biologia, é um pacto sagrado, um testemunho que nos une à origem do universo. E nesse pacto, o sal está sempre presente. O dia em que descobri essa conexão foi durante uma vigília em um antigo santuário, cujas paredes estavam imbuídas de símbolos esquecidos. Lá, um velho me disse solenemente: sal e sangue são irmãos, pois ambos preservam a vida. Sem sal, o sangue corrompe. Sem sangue, o sal não tem propósito. Suas palavras ressoaram dentro de mim como um eco eterno. Desde então, cada vez que sinto o coração pulsar em minhas veias, lembro-me de que a memória salgada dos mares primordiais circula dentro de mim. Não é por acaso que o sangue tem gosto de sal. Em cada gota, pulsa a lembrança do oceano onde nascemos como humanidade, onde a vida emergiu. É como se o mar tivesse ficado preso dentro de nós, transformado num rio de vida que corre sob a nossa pele. Quando medito nisso, maravilho-me com a ideia de que o meu corpo é um microcosmo do universo. Dentro de mim flui um oceano vermelho, guardado pela mesma substância branca que cobre desertos e mares. Também compreendi que o sangue é a linguagem do sacrifício. Cada vez que alguém dá a vida por amor, o sangue derramado torna-se um símbolo da eternidade. Caminhei por campos onde ocorreram batalhas antigas e senti a vibração do sangue derramado na terra. Não é apenas uma memória trágica, mas um chamado. Cada gota é uma testemunha. Cada cristal de sal no chão guarda a memória daqueles sacrifícios. O sal, incorruptível, preserva o que o sangue deu.
O 13º segredo prático que quero compartilhar com você é o ritual do sal e do sangue simbólicos. Não se trata de curar feridas, mas de compreender a vida que flui dentro de nós. Coloque a mão sobre o coração, sinta a batida e, em seguida, leve um grão de sal à boca. Deixe que seu sabor se misture com a consciência do seu sangue pulsando. Ao fazer isso, diga silenciosamente: eu sou o portador do mar dentro de mim, o guardião do rio da vida. Este simples gesto o lembrará de que sua existência é sagrada, de que seu sangue e o sal são uma aliança de eternidade. Pratiquei este ritual em momentos de fraqueza, quando meu corpo se sentia fraco ou meu espírito desfalecia. Ao fazê-lo, recuperei a certeza de que dentro de mim existe um oceano invencível, uma corrente que me conecta a todos os seres que respiraram antes de mim. O sal na minha língua e o sangue nas minhas veias se encontraram e me senti renovado. Era como se a vida me sussurrasse que eu não deveria temer, porque o eterno flui dentro de mim. Uma mãe que havia dado à luz me disse certa vez que provar sal após o parto era como se seu corpo recuperasse as forças. Ela, intuitivamente, entendeu o que os antigos sabiam: dar vida é um ato de sangue, e o sal restaura o equilíbrio do rio interior. Ouvindo-a, confirmei que o sal não apenas preserva a carne do mundo, mas também a vitalidade do espírito que habita a carne. O sangue também nos fala de linhagem. Todo ser humano carrega em suas veias a memória de seus ancestrais, como um rio que flui por incontáveis gerações. Quando olho para a minha própria vida, sinto que meu sangue não pertence apenas a mim. Pertence àqueles que vieram antes de mim e àqueles que virão depois de mim. E nessa continuidade, o sal se torna um selo de permanência. Assim como preserva os alimentos da deterioração, também preserva a memória das linhagens de se perderem no esquecimento. Aprendi a honrar meu sangue cada vez que pratico um ato consciente. Não estou falando de grandes sacrifícios, mas de gestos simples. Compartilhar o pão, proteger a vida, cuidar do outro. Em cada ato de amor, sinto meu sangue se tornar luminoso, pulsando em um ritmo que transcende o pessoal. O sal me ensina que o sangue não foi feito para a violência ou o desperdício, mas para ser um canal de bênção. Em minhas meditações, frequentemente imagino o sangue como um rio vermelho fluindo por um deserto branco de sal. Ali, dois mistérios se encontram: o movimento e a quietude, o líquido e o cristalino, o efêmero e o incorruptível. Ambos são necessários. Sem sangue, o sal seria estéril. Sem sal, o sangue se perderia na corrupção. Juntos, eles nos ensinam que a vida é equilíbrio, que o sacrifício e a preservação são parte do mesmo mistério. Lembro-me de uma noite em que sonhei que minhas veias se transformavam em caminhos de sal que brilhavam sob a lua. Eu podia ver o sangue fluindo por aqueles caminhos cristalinos e cada batida iluminava a paisagem dentro de mim. Quando acordei, entendi que o sonho me mostrava a união do humano e do divino, do perecível e do eterno. Desde então, cada vez que sinto meu coração bater, imagino-o como um tambor sagrado que mantém a melodia do universo em seu ritmo. Caro leitor, nunca se esqueça de que seu sangue é o templo da sua vida. Não é um simples líquido, é o rio que conecta seu corpo à sua alma e sua alma à eternidade. E nesse rio reside o sal, uma herança do oceano primordial. Da próxima vez que você se olhar no espelho e notar a pulsação em seu pescoço ou o pulsar em seu pulso, lembre-se, lá flui o mar de seus ancestrais, preservado pelo mesmo mistério que sustenta as estrelas. Sal e sangue me ensinaram que não há separação entre o humano e o divino. Somos carne e espírito, rio e cristal, movimento e permanência. O sangue nos lembra que estamos vivos. O sal nos lembra que somos chamados à eternidade. Juntos eles formam um pacto inquebrável, porque foi assim que a criação o planejou desde o princípio. Hoje, quando levo um grão de sal à boca,
Sinto que estou honrando não apenas a minha vida, mas também a vida de todos aqueles que vieram antes de mim e daqueles que virão depois de mim. E quando ouço o murmúrio do meu sangue no silêncio, sei que este rio não se extinguirá, mas retornará ao oceano de onde surgiu. Capítulo 14. O retorno ao mar. Cheguei ao fim desta jornada e sinto que cada palavra escrita foi como um cristal de sal depositado sobre um altar invisível. Tudo o que compartilhei não são ideias isoladas, mas reflexos de um único mistério, o sal como símbolo eterno do sagrado. Agora, nesta reta final, retorno à origem de tudo, ao mar, porque o sal não nasceu em desertos ou cavernas, mas no vasto oceano onde a vida deu seu primeiro suspiro. E é ali, nas águas sem começo nem fim, que o ensinamento culmina e se renova. Lembro-me da primeira vez que me ajoelhei diante do mar com plena consciência. Olhei para ele não apenas como um horizonte, mas como uma mãe. Senti que cada onda era um sopro que me envolvia e que em cada gota havia a mesma substância que corria por minhas veias e se depositava em minhas lágrimas. O mar é o maior espelho da eternidade e o sal é sua herança tangível. Compreendi então que toda essa jornada espiritual era na realidade um retorno. Assim como os rios desaguam no oceano depois de atravessarem a terra, minha alma também está destinada a retornar ao mar primordial de onde surgiu. O sal me ensinou que nada se perde. Assim como preserva a carne da corrupção, também preserva ações, memórias e intenções. Cada gesto de amor é como um cristal que permanece incorruptível na trama do universo. E cada sombra também encontra seu lugar até que possa ser transformada. O mar preserva tudo e, em sua imensidão, cada grão de sal testemunha o eterno. O 15º e último segredo prático que desejo deixar é o ritual do retorno. Se alguma vez sentir que sua vida está se fragmentando, que o significado está se dissolvendo como areia em suas mãos, procure o mar, ou se não o encontrar, uma tigela de água salgada. Sente-se diante dele em silêncio, coloque as mãos na água e diga: eu retorno à fonte. Eu sou um rio que retorna ao oceano. Eu sou uma gota que se lembra de sua origem. Ao fazer isso, você sentirá que o que está disperso dentro de você se reúne, que o que está quebrado se remenda, que a nostalgia encontra descanso. Eu mesmo pratiquei esse ritual nos momentos mais sombrios da minha existência. Certa vez, quando a perda me dilacerou e senti a dor dilacerando minha esperança, caminhei até a praia ao anoitecer. As ondas quebravam com força, como se o universo estivesse chorando comigo. Coloquei minhas mãos na água e pronunciei aquelas palavras. Então entendi que minha dor também fazia parte do mar, que eu não estava sozinho, que cada uma das minhas lágrimas se misturava a milhões de lágrimas humanas e divinas. O mar abraçava tudo, e nesse abraço, eu também fui curado. Aprendi que retornar ao mar não é apenas um destino final, mas uma prática diária. Cada vez que dissolvo um grão de sal na minha língua, retorno ao oceano. Cada vez que choro, retorno ao oceano. Cada vez que contemplo o horizonte e me deixo envolver por sua imensidão, retorno ao oceano. Porque, na verdade, nunca nos afastamos dele. O sal que habita em nosso sangue, em nossa pele e em nossas lágrimas é a prova de que o mar sempre nos acompanha, mesmo no meio do deserto. Caro leitor, este é o último capítulo, mas não é um fechamento. O sal me ensinou que o tempo é circular e que todo fim é um começo. Assim como a onda morre na praia para retornar ao mar, este livro não termina, mas se dissolve dentro de você. O que você leu não é um conhecimento externo, é uma memória que já vivia dentro de você e que o sal despertou. Você mesmo é o livro em branco do silêncio, e cada dia que você viver será um novo capítulo escrito com suas ações, suas lágrimas e seus sonhos. O mar é o nosso destino comum. Não importa de onde viemos ou quais sejam os nossos caminhos. Somos todos rios em busca da imensidão.
O sal é o fio condutor que nos lembra do nosso pertencimento. Ele preserva a memória do eterno em cada momento efêmero, protege-nos no trânsito, purifica-nos na dor e nos devolve às nossas origens quando pensamos estar perdidos. Portanto, ao concluir estas páginas, peço-lhes que não guardem o sal como um objeto externo, mas que o reconheçam como parte de vocês, como testemunha da sua jornada sagrada. Hoje, enquanto escrevo estas últimas linhas, seguro um punhado de sal nas mãos. Observo-o brilhar à luz da lâmpada e sei que dentro de cada cristal reside o mar inteiro, com suas ondas, suas profundezas e seus mistérios. Fecho os olhos, levo-o aos lábios e deixo que seu sabor me lembre que nunca estou separado, que o divino habita em mim, que o universo inteiro flui através de mim, como um oceano sem margens. Este é o meu testemunho final. O sal é a chave que abre o círculo do tempo, o guardião do silêncio, a memória do sangue, o reflexo do fogo e, acima de tudo, o caminho de volta ao mar. Que seus passos sejam sempre guiados por sua pureza, que suas lágrimas sejam entendidas como uma oferenda, e que sua vida, ao atingir sua última onda, se dissolva pacificamente na imensidão daquele oceano do qual você nunca se separou. E é só por hoje. Mas se você acha que estamos apenas começando, não se preocupe. O primeiro link na descrição dá acesso a um conteúdo mais avançado que pode fazer toda a diferença. Obrigado por estar aqui, por se apoiar, e nos vemos no próximo vídeo.